Lendo a Bíblia em um ano. Dia 67. Primeira leitura. Números, capítulo 10, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 23. O Senhor disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zorissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideoni. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: Por favor, não nos deixe, porque você sabe que nos devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles.
A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levante-se, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu, sozinho, não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne e eles a comerão durante 1 mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se juntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou?
Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Segunda leitura. Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 26. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Terceira leitura. Salmos, capítulo 51, versículos 1 a 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Quarta leitura. Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades.